Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Educação para a Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br, a plataforma que tem muito repertório sobre os 7 princípios que são gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Tudo que a gente precisa para viver em harmonia todo dia. Tem até rima hoje. Querida audiência, quem me acompanha nas redes sociais, no Marina Peclivanes, tem visto que toda vez que tem um programa novo aqui do Poder dos Jovens, eu posto dizendo meu programa preferido. Por que meu programa preferido? Hoje vocês vão comprovar, vão ter a certeza plena. Quem tem alguma dúvida, programa preferido, porque tem jovens sociotransformadores que estão fazendo a diferença, que estão mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer projetos sociais, de fazer transformação social. E hoje, nosso convidado especial é o Cauê Albuquerque. Cauê, tudo bem com você? Bem-vindo! Oi, Marina, tudo bom? Muito obrigada. Estou super animada. É um prazer estar aqui. E que alegria! Cauê, de onde você está falando? Em que parte do Brasil você está? Eu sou do Rio, mas agora estou em São Pedro da Aldeia, que é um município do estado do Rio, então estou por aqui falando com você. Muito bem, sempre essa representação nacional para a gente mostrar a força dos nossos jovens para o Brasil e para o mundo. Muito bom. Vou contar a história do Cauê, que não parece que você tem 19 anos. Cauê, não, você é muito jovem de semblante, está maravilhoso, mas a sua trajetória é uma trajetória muito surpreendente. Vamos lá. O Cauê, aqui 19 anos, é uma cria da favela de Senador Camará e tem uma trajetória de vida marcada por muitos desafios pessoais e por muita superação. Na infância, perdeu seu pai para a criminalidade. Na adolescência, enfrentou momentos difíceis de ansiedade e buscas diversas por pertencimento, experiências que levaram o Cauê a se engajar profundamente nas questões de saúde mental e o cuidado com outros jovens em situações similares. A partir dessas vivências, o Cauê se envolveu com o HELP, projeto que apoia adolescentes e jovens em saúde mental, e com a comunidade do ambiente jovem, onde atuou no protagonismo juvenil, em ações de impacto, tanto social quanto ambiental, tudo que a gente precisa hoje, né, Cauê? Também Exato. contribui com a iniciativa internacional 30, que se escreve 3 em algarismo e 0 por extenso, focada na redução de emissões de carbono e no enfrentamento de mudanças climáticas globais. Recentemente reconhecido como jovem transformadora a Choca muito parceira aqui, trazendo muitos jovens para o poder dos jovens, e fundou a IAP Brasil. A gente já vai saber mais sobre a IAP Brasil, uma organização liderada por jovens que desperta esse potencial transformador da juventude, pensando em contextos diversos, com acesso a experiências educativas para esse reconhecimento social. Atua iluminado e guiado pelo compromisso com o coletivo, promove diálogos interreligiosos, justiça social e espaços para que os jovens se reinventem e encontrem coragem para transformar suas vidas e comunidades. Além desse engajamento social todo, o Cauê também empreende socialmente, explora ideias que conectam inovação, cultura e impacto social, mantendo como prioridade a criação de experiências que gerem valor humano e, isso é muito importante, valor humano, muita gente fala sobre isso, mas o valor humano é comunitário. Então, essa busca por sentido, conexão e transformação impactando a sua vida, impactando outras vidas. E, por fim, é um líder recente lá e está trilhando um caminho no design de experiências, comunidades, regeneração, vulnerabilidade e vivências, sempre colocando a figura do ser no meio das soluções. Uau! Uau, que história maravilhosa! Agora vamos saber mais. Isso é só o começo, né? O começo. Tá preparado para o nosso ping-pong, Cauê? Eu acho que tô. Então vamos lá. Conta pra gente. Em uma palavra, aqui é o poder da síntese, momento poder da síntese. Em uma palavra, o que significa gentileza? Quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo? Em uma palavra, gentileza para mim, eu acredito que seja carinho. E para falar de carinho e apontar uma pessoa que seja para isso, né? Eu fui criado por muitas pessoas, por mulheres muito fortes. Eu tenho muitas avós. Eu vou citar uma delas aqui, talvez dê briga, mas eu acho que é minha avó Daisy, que me criou, que me cuidou, que sempre teve muita fé em mim.
e esse carinho, esse cuidado durante a minha jornada, com muita fé comigo, na minha trajetória, sempre me apoiando. Eu acho que é esse o motivo pelo qual eu aponto ela, porque em toda a minha trajetória, minha jornada de vida, ela estava ali do meu lado, cuidando de mim, tendo fé na minha trajetória e sabendo que um dia daria certo do que estava acontecendo naquele momento. Ó, então, um abraço. Eu não vou mandar um beijo, um abraço para uma das avós, para não ter nenhum melindre. Então, para todas as avós, para todo mundo que participou dessa criação especial do Cauê, o nosso abraço aqui do programa. Esse programa tem que ter abraço, né? Um programa que fala de gentileza e generosidade, a gente não pode se esquecer disso. E agora conta pra gente o que significa generosidade. Eu tô curiosa se gentileza é carinho, o que é generosidade, quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo? Generosidade. Eu poderia falar entrega, mas eu vou falar vulnerabilidade. E eu acho vulnerabilidade para apontar uma pessoa que hoje não está mais comigo na minha jornada, mas era meu avô. Ele teve AVC há muito tempo atrás, ele já faleceu. Mas eu, por um tempo, na minha jornada do ensino médio, eu pude ter a experiência de cuidar do meu avô, né? Ele não tinha movimentos motores, mas ele entendia, não falava. E tendo essa experiência com ele, eu pude entender que na vulnerabilidade do meu avô, mesmo sem ele falar, ele me ensinou muito a também ser vulnerável, a entender que comunidades são afetos, são redes de apoio que a gente pode estar e pode contar na nossa vida. Essa entrega, esse carinho total, sabe? Por mesmo que naquele momento a gente não consiga fazer pela gente, a gente pode fazer pelo outro. E eu acho que essa entrega, essa vulnerabilidade do meu avô é o motivo que eu aponto ele para essa generosidade que a gente está falando nesse momento. Então, aqui para o avô do Cauê, onde quer que o avô do Cauê esteja, nosso abraço carinhoso também. E muito importante sua reflexão. Muitas vezes a fala, eu diria que trivial, automática, é a gente pensar em algo de uma entrega só nossa. E como é generoso pensar que a entrega do outro, muitas vezes, por suas vulnerabilidades, é o que nos traz esse crescimento de percepção. Muito bonito. Agora vamos para o território da prática. Dar, receber, ressignificar, contribuir, que tem todo um tratado sociológico, filosófico, antropológico por trás disso. Conta para gente um gesto de gentileza inesperado que marcou sua vida, mas também conta o contexto. Quem, quando, onde, como é que isso aconteceu? Nossa, eu poderia repetir, né, do meu avô, mas eu acredito que existem muitos momentos na nossa vida que marcam gestos de gentileza e essa entrega vulnerável, né? E eu acho que para falar da gentileza, que é o carinho, né, esse tratado todo, eu vou falar da minha família mesmo, dos meus irmãos, né, por terem sempre me apoiado. E aí eu falo também um momento específico, recentemente eu viajei para o Catar para poder participar de uma competição, de um summit de inovação e sustentabilidade. E aí eu acreditava que minha família não ia conseguir chegar no aeroporto para poder despedir de mim, pelas condições financeiras, etc. Mas meu irmão, minha família me acompanharam assim de última hora até o aeroporto, e ali eu pude ver esse carinho, essa gentileza de acreditarem em mim no último momento. Assim, eu estava quase para embarcar, assim, para entrar para o aeroporto. E ele estava ali me dando um suporte, me dando um apoio assim de irmão mesmo, de falar, cara, eu acredito em você, você está indo por mim também, pela nossa família, pela nossa história. Então esse carinho do meu irmão e da minha família por trás também significa muito para mim, e significou muito de estar ali comigo do meu lado e dar essa entrega total, sabe? Aproveitando a onda emocionante, emocionada, conta pra gente também um gesto de generosidade que fez você sair da zona de conforto. Perfeito. E aí, para falar de generosidade, generosidade, eu vou falar de vulnerabilidade. E aí, recentemente, eu sou uma líder, como você citou na descrição, e eu participei do acampamento da Lala de liderança. E eu fui para esse acampamento sabendo que eu ia aprender sobre liderança, mas eu acho que assim, foi um furacão que aconteceu naquele lugar, e eu tive momentos assim de ressignificar a minha vida, de entender quem eu era de verdade, de trazer coisas à tona que precisavam ser mostradas, né, para o mundo, que eu precisava entender que eu poderia ser. E eu acho que foi esse momento no acampamento em que eu fui para aprender sobre liderança, mas me coloquei em uma situação de vulnerabilidade para autoconhecimento e pude bater de frente comigo mesmo para falar assim, caramba, quem é o Cauê? Quem é esse ser? Quem ele é? O que ele pode ser? E me encontrar nesse espaço
para ter de novo essa entrega total. Eu acho que é muito mais disso. Gostei muito disso. Até escrevi uma frase aqui, né? Fui para aprender com os outros e acabei aprendendo comigo também, né? Muito importante isso. Lala também super parceira, então a gente sempre tem muitos jovens Lala, os Lalíderes aqui, é uma alegria trazer vocês com as suas histórias incríveis. Complete a frase, Cauê, nosso momento. Estou sem o microfone, veio aqui essa caneta aqui de microfone. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se todo jovem aprendesse desde cedo a... Acredito que é ser empático, a entender que a gente pode aprender tanto com o outro, mas quanto com a gente. E se todo jovem aprendesse que ele é digno e merece reconhecimento de quem ele é para ter um futuro bom. Eu acho que o Brasil seria um país mais gentil e generoso se essa bolha fosse quebrada e se ciclos fossem quebrados desde cedo. Para que essas crianças, acho que a Choca a gente fala muito disso também, de que as crianças devem experimentar a empatia, devem experienciar isso, e que também todo mundo tem e deve também ser um transformador. E que desde cedo eles poderiam quebrar com essas bolhas e falarem eu consigo, se reconhecerem nesse espaço também. Eu consigo. Palavras mágicas, 2 palavras que conseguem mudar a vida de alguém. A gente faz frequentemente uma pesquisa que se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, que está agora na 5ª edição. A gente vai anunciar em breve os resultados dessa 5ª edição lá no gentilezagenerosidade.org.br. E queremos saber de você. Quais são as 3 coisas que você, Cauê, quer melhorar no mundo? Para já. Olha, eu acho que educação inclusiva para todos, pensando em diversos contextos, para que todo mundo tenha esse acesso à educação de qualidade, que consiga se ver nesse espaço novamente. Acho que o ponto 2 é esse reconhecimento social, para que todo mundo se reconheça como agente, se reconheça como pessoa, como indivíduo, e que entenda que ele é digno, sim, de merecer um bom caminho, uma boa jornada para si, para a família, para a comunidade, para o território. E eu acho que, ponto número 3, eu acho que eu vou falar sobre saúde mental. Acho que entender também que esse espaço é um espaço muito poderoso, que transforma vidas e que cada vez mais tem sido jogado de lado, colocado num cantinho, colocado como fraqueza, e que a gente precisa reacender essa chama de que saúde mental é importante, sim. E que acho que eu gostaria de melhorar no mundo também essa questão. Educação inclusiva, reconhecimento social e saúde mental. É importante que hoje se fala muito sobre isso, né? E agora começa a minha sessão de curiosidades. Conta pra gente, Cauê, vamos mergulhar agora na nossa... Já aquecemos, né? Vamos mergulhar na nossa entrevista. Bom, começou a sua história aí, lá, senador Camará. Começa com uma perda para os seus... para suas conquistas e para os seus desafios, né? Você começou a buscar pertencimento a partir de uma perda. Como foi transformar esse processo de dor, de ansiedade, numa força motriz para cuidar de você e para cuidar dos outros? E é interessante saber, nossa querida audiência, e aí eu prezo muito aqui quem acompanha a gente nesse programa. A gente tem jovens de todas as histórias, de todos os cantos do Brasil, contando suas experiências, suas vivências, suas transformações, e a gente tem uma audiência que está na sala de aula, que está nas empresas, né? Pode ser o professor, os professores, professoras, podem ser os alunos, outros jovens, pessoas buscando inspiração e transformação. Essa é a nossa audiência. E a curiosidade das pessoas quando a gente recebe perguntas como esse jovem conseguiu, né? Como? Em que momento? Eu já tô, tem gente falando, nossa, eu já tô aqui, não sei com quantos anos, e isso eu não percebi quando isso aconteceu. Conta pra gente, Cauê, como é que foi? Foi um insight repentino? Foi algo que veio da comunidade? Foi sua voz interna, esse chamado lá de dentro? E conta pra gente também quem esteve ao seu lado. Se você estava sozinho nesse processo todo, ou se você estava acompanhado, sabendo que acompanhado certamente estava bem acompanhado, mas conta pra gente como é que foi essa transformação e esse despertar inicial. Eu acho que eu compartilho o mesmo sentimento que essas pessoas compartilham de entender, tipo, que momento que isso acontece, qual é o ponto inicial, e eu acho que é muito de fluidez da vida que a vida traz pra gente. Eu falo do meu contexto porque eu acho que a gente que mora numa comunidade, mora numa favela, todo dia a gente ouve que a gente precisa mudar de vida e que a gente tem que buscar um futuro melhor pelo que está acontecendo ao nosso redor. Então, acho que é uma coisa que é desenvolvida dia após dia e que essa fluidez desse ponto, desse insight, acontece todos os dias. Mas eu acho que, assim, foi doloroso, né, entender tudo isso,
ao decorrer da minha infância, minha adolescência, porque você também entende que você está meio que sozinho nessa jornada, que você tem que ser o próprio potencial dessa jornada, então, assim, é por você, ninguém vai fazer por você o que você pode fazer por você, então é doloroso você não saber como fazer isso, não saber começar, então transformar essa dor, né, da perda do meu pai para uma força motriz de caminhar para acontecer algo melhor, foi doloroso pelo começo, mas eu entendi que, ao longo dessa jornada, que só eu poderia fazer aquilo por mim mesmo. Então eu falei, se só eu posso fazer aquilo por mim mesmo, que eu faça agora e não faça depois. Porque se fizer depois, eu posso nesse depois já estar fazendo, né? Estar feito. Então eu decidi que eu quero começar, eu quero acreditar na educação, quero entrar nesse mundo e transformar minha vida e as pessoas ao meu redor, né? Minha família, eu acho que eu sempre vou citar eles, porque sempre foram essa rede de apoio para mim, né? Minhas avós, essas mulheres que me criam, minha rede de suporte, sempre estiveram ali para falar: é você, Cauê. Se você não fizer hoje, amanhã você pode ter um fim trágico, o mesmo fim que o seu pai. Você, sabe, não tem uma perspectiva de futuro se você não desenvolver isso. Então, eu tive que pegar, eu acho que eu não tive muita escolha de pegar aquela dor e fazer daquilo um combustível para minha jornada, sabe? Então, eu também compartilho desses jovens que entendam, tipo assim, cara, como vai ser, como... E eu acho que eu tive que começar mesmo com dor, mesmo sozinho, para trazer isso para mim, sabe? E como surge o help neste contexto? Então, é um anglicismo, né? Uma palavra em inglês, não sei se é um acrônimo. Para quem está ouvindo a gente aqui, já deve ter ouvido help em algum momento, né? Eu gosto sempre de traduzir tudo aqui bonitinho. Help é socorro, né? Socorro! Como é que surge o help nesse momento em que você utiliza a dor como um combustível para a transformação? Esse é um pedido de socorro para o mundo? Exato. Esse processo? Eu acho que é muito disso, de tipo assim, eu estava num momento em que eu precisava descarregar um pouco de mim, né? E aí a gente entra no contexto de que a comunidade está ali se movendo, se reinventando todos os dias, a criminalidade está crescendo, a escola, as relações. E eu vivia um pouco perdido também nesse momento, como eu te disse, nessa dor. E aí o Help, como você diz, ajuda, é uma organização, um projeto de uma entidade religiosa. E eu vi ali um momento em que eu poderia falar assim, e aí é uma coisa meio estranha, porque eu falei assim, eu quero ajudar os outros, mas eu não pensei em me ajudar primeiro. Mas eu acredito que ele foi uma troca, que eu vi no Help um caminho para ajudar os outros e que eu fui retribuído, porque eu pude aprender a me cuidar para cuidar dos outros. E aí surge o Help. Eu entro no Help para auxiliar na mobilização, né, no território, na minha comunidade, para entregar cartinhas de autoajuda que a gente fazia, né? A gente fazia manual, então escrevia cartinhas de ajuda com frases motivacionais, entregava ou colocava em pontos de alta frequência de passagem, passarelas, estações, postos, etc. E aí eu tive essa oportunidade de falar, cara, eu posso me ajudar, né, ajudando os outros, e acho que foi isso. O rap me ajudou a entender que eu poderia passar por aquilo com uma rede e que tinha gente ali para poder me ajudar a superar o que eu estava vendo nas ansiedades, na escola, no contexto que da minha comunidade estava ali ressugando de mim. Cauê, não sei se você tem ideia de como você é um excelente frasista. Eu estou tomando nota aqui das frases. Essa me ajudou a ajudar, né? Me ajudou a ajudar o outro, me ajudou a me ajudar. Tem verdadeiras pérolas de sabedoria que depois a gente vai transformar tudo em mensagens curtas para inspirar ainda mais aqui nossa audiência. Agora faz uma ponte para a gente, assim, do Help. Como foi esse salto para IAP? Né? Perfeito. Da sua necessidade pessoal, dessa sua participação no Help, isso depois se transforma numa organização. E passos concretos, como você fez esse processo? E situa a gente na linha do tempo, quantos anos você tinha quando você fundou a IAP e quando você conseguiu juntar os primeiros jovens, esses desafios e obstáculos que você teve que enfrentar logo no começo? Perfeito. Nessa fase do Help, eu tinha ali pelos meus 16, 17 anos. Acredito que nos 16 anos eu estava ali no ensino médio, saindo do ensino médio. E nessa fase da minha vida do ensino médio, assim, dando uma pontuação, eu pude estudar numa escola particular por fora da minha realidade, né, num bairro próximo à realidade, por uma bolsa de uma ONG que eu consegui na escola pública que eu estudava na minha comunidade. Então eu tive esse salto de entender
o mundo fora da comunidade, que eu não via esse mundo, eu não me reconhecia nesse mundo também. A questão do que a gente falou do reconhecimento social, eu também não tinha essa visão de mundo, que eu poderia ter esses acessos. Então, quando eu tive esse salto de entender que fora da minha comunidade existia vida, né, onde eu pude estudar, onde eu pude receber essa bolsa e contemplar o mundo ao meu redor, eu tive esse estalo de falar, eu quero descobrir esse mundo. Eu entrei para descobrir o mundo das extracurriculares, de entender o que eu podia fazer de vida, de hobbies, etc. E aí também surgiu uma paixãozinha que eu tinha de muito tempo, que era estudar fora, assim, de um contexto que eu não acreditava nisso também, que era só para gente que tinha dinheiro, toda a questão de etiqueta que é levada para gente. Eu voltei a acreditar nisso um pouco. E acho que tudo isso me levou a um ponto inicial da IAP, que não é o que a IAP é hoje. A IAP foi fundada no início do ano passado, no finalzinho do 2023 para o começo de 2024, mas o ponto principal da IAP é que a IAP não tinha esse escopo de hoje, de transformar jovens, de potencializar essa força da juventude, mas com uma missão que a gente que eu tinha no meu coração de que eu tinha naquela escola tido acesso à oportunidade de Olimpíadas, de um mundo fora da minha comunidade, de programas, de extracurriculares, e eu falei, eu quero começar a multiplicar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, para começar a multiplicar isso, eu perguntei o que eu posso fazer. E aí, buscando, né, essas respostas, buscando como eu poderia fazer isso, eu volto para esse mundo de estudar fora, me encontro com alguns amigos que tinham os mesmos interesses que eu, mesmas realidades que a minha, e falo assim, cara, galera, vamos juntar aqui, vamos fazer um Instagram, um perfil no Instagram para a gente divulgar a oportunidade para essas pessoas de baixa renda, no nosso perfil, tipo assim, bem conexo com a gente. E aí todo mundo falou assim, não, top, vamos lá. E acho que começou a IAP nesse sentido. De só divulgar a oportunidade, de só divulgar que existia vida a mais dos territórios. E a IAP dá uma reviravolta ao longo do tempo para chegar nessa fundação que está sendo hoje, né? Não é uma organização, um projeto totalmente estruturado, mas está caminhando para isso depois da Choca, depois da Lala. Eu acho que tem esse ponto de transição de que a IAP chega nessa missão de só divulgar oportunidades para chegar hoje e falar, não, eu quero não olhar só para esse acesso, mas eu quero olhar para a raiz do problema, entender por que esses jovens não chegam nessas oportunidades, não reconhecem esse mundo e não são incluídos nesse mundo também. Você está falando, estou aqui tecendo a seguinte reflexão. É muito interessante como os jovens hoje criam uma rede de apoio que aparentemente tem o suporte de algumas organizações, mas é uma rede de preocupação genuína em trazer outros jovens. E a gente não percebe isso em outros grupos, se a gente trafega por outros territórios, né? Tem todo o campo de mentoria, todo o sistema de mentoria que nós percebemos no mundo dos negócios e no mundo do empreendedorismo, mas é um movimento que ele é silencioso, Demais. ele é capilarizado e é muito potente, é muito interessante isso, Cauê, quando a gente ouve dos jovens essa preocupação em eu conseguir, seja lá quanto for, pode ser muito pouco, mas como é que eu faço para conseguir e vir comigo, né? Eu Já acho que é vem isso. comigo. É porque, assim, você citou muito bem, eu acho que ele é um movimento muito corajoso. Porque na maioria das vezes esses jovens não sabem de nada. Não sabem como começar, não sabem como iniciar, não sabem como pisar nesse chão, mas começam acreditando que aquilo muda tanto o outro, mas muda muito mais também dele, sabe? Tem essa esperança de que aquele começo, mesmo que desconhecido, pisando ali no desconhecido, é um piso, é um passo de fé, de coragem, sabe? De pisar e falar assim, eu posso começar a fazer do meu jeito, posso começar a entender do que eu quero para mim, que o mundo não me deu, mas eu quero criar agora nesse momento. Isso me lembra muito uma frase do mestre Hermes, lá do NUA, né, aqui de São Miguel do Jardim Pantanal, que fala, vem comigo que eu te explico no caminho, mas aí teria um complemento, vem comigo, eu não sei direito, mas eu te explico no caminho, a gente tenta se entender, é muito bom. Você atua nesse contexto, Cauê, de frentes que são urgentes, que são pautas hoje muito evidentes, a questão da saúde mental, nunca se falou tanto sobre isso, se a gente olhar historicamente, no passado ninguém estava muito preocupado, tinha outras preocupações, a saúde física, talvez até outras temáticas vinculadas à questão de saúde alimentar, tal, mas a questão de saúde mental hoje ela é eu diria que uma pandemia. E você juntou saúde mental de jovens periféricos e
questões associadas à crise climática na 3.0. Como você enxerga essa conexão? Está interligado, né? Essa saúde, eu diria que essa saúde mental, ela se enraiza pela saúde ambiental? Qual a sua percepção disso? Perfeito. É muito curioso a gente falar sobre isso, porque geralmente a gente tende a entender temas assim como temas que não se conectam, mas eu acho assim, esses problemas urgentes da sociedade hoje, eles estão muito enraizados numa coisa só, né? E eu acho que tem essa conexão direta porque quando a gente está falando dessa crise climática hoje em dia, né, das mudanças climáticas, do clima, das enchentes, dessa questão toda, a gente está falando de coisas que afetam diretamente o território desses jovens, de onde eles moram, de onde eles vivem. Tá calor, o jovem estressa, não consegue estudar, as escolas não têm ar-condicionado, não têm infraestrutura, tem uma queda de rendimento, há um estresse, as relações se esquentam de certa forma por conta desse estresse. Encheu, né? As ruas se enchem, o que eu vejo muito na minha comunidade. O vento leva telha, há preocupações, há o estresse de novo. Eu acho que isso, uma coisa puxa a outra, né? As preocupações levam esses jovens a pensarem, olhar para essa crise e refletirem nas suas próprias vidas, porque como eu posso pensar no meu futuro se a minha casa está sem telhado? E aí a ansiedade entra, como eu posso fazer se eu não tenho renda, se eu não posso e aí entra essa preocupação, essa armadilha, como eu posso estudar se está um calor, se minha escola não tem ar-condicionado, se eu não tenho o ônibus que eu vou para a escola, eu pego 2 horas de ônibus e não tenho uma ventilação. E eu acho que tudo se conecta numa coisa só, de pensar que a gente está tratando da juventude das pessoas. Eu acho que assim, eu coloquei também na bio, é que a gente tem que pensar no ser humano no centro disso tudo. Como isso tudo está afetando o ser humano hoje? Como essas relações, né, do clima, da saúde, que estão super ligadas, têm afetado os territórios, muito mais dos periféricos, desses que não são falados tanto, como tem esses entrelaços, né? E eu acho que é muito dessa conexão, de que a crise climática afeta a saúde, tanto alimentar, também tem essa pauta também, que eu tenho trilhado cada vez mais da saúde em si, tanto da saúde mental, da saúde física. Então, eu acho que tem essa conexão super direta dos dois temas e que eu amo trabalhar, não por amar o que está acontecendo, mas por entender que tudo isso está conectado a uma coisa só, a um mal comum, né? Que pode ser levado, se solucionado a um bem comum. Interessante seu conceito de mal comum e bem comum, e a sua visão de entrelaços. Eu gosto muito do pensamento sistêmico, né? Como tudo está interconectado. E esse aspecto que você traz, Cauê, é muito relevante. Há muito discurso de questões climáticas, do clima pelo clima. Não? O Exato. clima, o aumento da temperatura e o impacto disso periférico é menos dito como uma pauta midiática. É menos falado, é muito sério que você traz do eu não tenho um teto, eu não tenho um ar-condicionado, é uma questão de saneamento básico que alagou tudo, e a questão de segurança, da qualidade da água, a questão da segurança alimentar, isso tudo interfere na saúde, deixa de ser um discurso ambientalista para ser um discurso Exato. de pública, né? Muito, muito sério, muito importante. E quando você estrutura método, então, a sua visão de transformação, eu diria que de desafios do mundo, impactos de transformação e essa conexão de saúde de forma ampla é extremamente madura, bem estruturada, muito bem fundamentada e articulada. Como é o seu processo, o seu método na mobilização junto aos outros jovens? Você citou que a primeira fase ela estava muito mais conectada a informar, né? Informar os jovens. Desse informar, agora você foi para um processo de formar. Como é que funciona a sua metodologia na IAP? Perfeito. Primeiro, agradecer pela definição, né, da maturidade do processo, mas eu acho também é o que eu te falei da curiosidade de entrar para conhecer o caminho. E aí a IAP foi do informar, e eu acho que hoje ela caminha para o descobrir a raiz. Eu acho que ainda não chegamos no formar, né? A IAP está nesse caminho de entender a raiz desse problema, que está bem estruturada, né? Que é entender o porquê que esses jovens não estão se reconhecendo socialmente, não chegam a esses espaços, né? Não conseguem quebrar esses ciclos sejam eles de pobreza, do socioeconômico, da vulnerabilidade, para depois formar. Então, essa metodologia, eu digo também que eu estou aprendendo hoje em dia.
E eu acho que também é uma chamada, se eu posso fazer, acho que é entender como a gente pode fazer hoje em dia, né? Como a gente pode chegar nesses jovens, como a gente pode quebrar essa raiz. Porque eu acho que o mundo hoje, ele observa muito de como a gente pode solucionar o que está em cima, né? As folhas. Mas e a raiz? Quem soluciona essa raiz? Porque eu acho que a gente matando a raiz, a gente soluciona essas folhas. Então é olhar para o que está debaixo do que a gente não está vendo. O que não leva o jovem à oportunidade? O que não leva o jovem ao mercado de trabalho? Entender essas ramificações, mas olhando para a raiz dela. Eu acho que a IAP hoje está nesse caminho de entender essa raiz para conseguir montar essa metodologia. Mas falando um pouquinho de como a gente está trilhando isso, a gente tem 3 pilares regentes, a gente fala sempre muito deles, que o primeiro é a consciência, o segundo é o acesso, e o terceiro é o coletivo. E aí a consciência, esse movimento de se reconhecer o outro, reconhecer o mundo, para conseguir depois ter esse acesso, para que nesse acesso a gente se envolva com o coletivo e consiga também transformar e voltar nesse ciclo de, tipo, tive a consciência, consegui o acesso e agora eu faço esse movimento cíclico de voltar para o meu território, de voltar para meus amigos, de transformar isso também em mais impacto do sistêmico, que eu acho que é isso que a gente precisa muito, né, de transformar sistemas. E para falar de sistema, a gente precisa falar de um problema raiz, e eu acho que a IAP está pensando muito mais disso hoje em dia, sabe? Dessa metodologia mais de olhar para a raiz, de entender esse problema dos jovens hoje, para depois pensar nas soluções. Eu acredito que a sua metodologia deveria ser expandida para toda a análise política e econômica na gestão do nosso país, porque se as pessoas começassem a tratar a raiz, ao invés de fazer embelezamento das flores, que são lindas, né? Ou fazer uma análise de frutos, você vai lá para a ponta e a gente não está olhando essa estrutura. E sem raiz, digamos que o futuro fica extremamente comprometido. A raiz, que é a conexão com a terra, né? Precisamos ter as raízes, precisamos ter a copa e ampliar, mas não existe copa sem raiz. Isso é um fato, né? Pode existir raiz com uma copa que vai se desenvolver, mas copa sem raiz não tem. É muito, muito relevante essa estrutura de metodologia e um excelente caminho para vocês fortalecerem essa estrutura. Agora, quando a gente pensa em um exemplo prático, tem alguma história recente que você queira compartilhar? Aproveita aí, já compartilha redes sociais, quem quiser seguir vocês, por onde pode encontrar, né, contatar o projeto IAP, mas se você puder, assim, trazer um exemplo, que vai ajudar bastante a nossa audiência a, de forma concreta, entender como hoje é feito esse processo. Se quiser usar um exemplo de um jovem, não precisa citar nomes, é um projeto, pode usar um nome fictício, mas só para tangibilizar essa transformação que vocês estão fazendo. Perfeito. Para falar sobre redes, acho que o Instagram é o principal hoje em dia, @YAAP Brasil. Podem seguir a gente lá, contatar pelo Instagram. Sobre e-mail, brasilyap@gmail.com, caso queiram mandar algum assunto institucional, falar com a gente, trocar um pouco mais por e-mail, etc. Pode contatar a gente por essas redes. E para citar um exemplo de como isso tem rolado hoje em dia, né, na nossa trajetória, recentemente a gente teve 2 jovens que foram para o exterior e que vieram de background desses contextos socioeconômicos e periféricos, mas eu cito uma em especial porque a forma que ela chegou para a gente tinha no começo, né, nessa trajetória de embarcar do transitar entre o falar sobre programas e avisar isso para esse raiz de problemas. A gente teve um projeto que a gente estava capacitando jovens numa mentoria para estudar fora, né? Esses jovens têm nesses contextos de baixa renda. E aí a gente recebeu uma jovem do Nordeste do Brasil que vivia na mesma situação que eu também vivi, né? Os pais, o financeiro baixo, a mesma situação que os jovens da periferia vivem e que não sentia que ela poderia estudar fora, mas que ela tinha aquele sonho, mas que ela achava que era impossível para ela, e aquele background de carregar aquela dor, de tipo, falar assim, não consigo, não é para mim, mas que ela chegou até a gente falando assim, cara, me ajuda, e a gente colocou ela no nosso programa, ela conseguiu entrar pelo processo, e aí a gente ajudou ela no caminho todo, conectou ela com uma comunidade bem legal, que a gente pôde conectar ali no meio do caminho, e ela conseguiu uma bolsa e conseguiu aprovação para estudar na Root Business School, que é em Londres, né, com a bolsa quase 100%, e ali foi uma transformação de vida para ela, porque a família começou a ver que dava certo,
os pais voltaram a acreditar na vida dela, que não acreditavam que daria certo. Ela não conseguiu a bolsa 100%, mas ela teve uma mobilização muito boa, que ela começou a vender pequenos aperitivos na orla da praia, perto de onde ela morava, para conseguir o restante do valor da bolsa. E foi muito legal ver que aquilo deu certo, sabe? De que ela saiu de um ambiente em que ela não acreditava no futuro, para chegar nesse reconhecimento de falar, não, agora eu posso, da nossa rede ajudar ela, de falar, vamos conseguir agora juntos, e depois dela retornar isso para a comunidade e fazer com que a família, os amigos se mobilizassem para acreditar naquilo também. Eu acho que é um pouco disso que a gente está querendo trabalhar cada vez mais. Que espetáculo! Então, aqui a gente já tem um delineado de para onde se encaminha o futuro da IAP, consolidando essa metodologia. Agora, qual a sua dica, sua recomendação? De novo aconteceu o fenômeno, todo o programa eu falo isso, que tem uma aceleração de espaço-tempo, que eu não sei o que acontece, que 40 minutos passam voando, né? Jups! E é muito importante ouvir você com tantas inspirações, com tantas recomendações, mas a sua dica para o jovem que está inquieto em casa, quando a gente pensa nessa questão de saúde mental, que está se questionando, ou que está deprimido, que se sente descolado, você usou bem a questão do território, que se sente desterritorializado, desconectado, que quer se autoconhecer, que quer localizar onde pode fazer a transformação, que quer se conectar com uma rede, mas não está conseguindo. Qual é a sua dica, Cauê? Eu acho que é dar o primeiro passo, de ir atrás, mesmo sem saber o que você quer ou o que você vai encontrar. Eu acho que é começar, mesmo que começar pequeno, porque a gente carrega muitas dores, né? Do território, falar pra gente que a gente não consegue, de ter outras mãos escrevendo a nossa trajetória, de falar que a gente não é digno de ter um bom futuro, de que o nosso fim está logo ali, né? O nosso fim é no começo da comunidade até o final dela, ele é o nosso local, né, de vivência, de entender também que existem, que o território pode nos influenciar também a desacreditar disso tudo, mas também começar a ver o território como uma forma de potencializar o que você tem dentro de você. O que o teu território te ensinou até hoje, sabe? Eu acho que para mim, o meu território me ensinou a ser resiliente. Mesmo com dor, mesmo com todos os desafios, persistir, tem uma garra, né? A gente tem que ter garra, assim, de acreditar nessa luz, mesmo que a gente não veja ela por agora. Acho que eu falo muito disso, né? Que eu nunca vi luz, né? Assim, na minha trajetória. Mas eu sabia que alguma coisa poderia acontecer no final desse túnel. E tinha uma luz. Tá tendo essa luz agora, nesse momento. Então, acreditem que tem uma luz nesse túnel. E que o primeiro passo que você der, mesmo que você não conheça o lugar que está dando esse passo, coisas irão acontecer. Pode ser agora, eu acho, falo muito disso também, que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, vai acontecer. Quando a gente se propõe a acontecer, acontece. Uau, Cauê, estou aqui processando. E sempre essa missão, no final do programa, de fazer uma. Claro que nada mais importante que o programa inteiro, mas sempre essa missão de fazer um apanhado geral. E quanta sabedoria você trouxe para a gente. A questão do aprender com a vulnerabilidade. Primeira vez que vim aqui no programa, inclusive, esse contexto. A gente já está 75ª edição, então temos muitas lindas histórias de jovens que já passaram por aqui para inspirar. A questão de você vai por nós, né? Nós somos os representantes de toda uma família, nós não estamos sozinhos, nós não somos sozinhos. E esse conceito que você trouxe também do é você, né? Não tem uma frase que brinca, até não tem tu, vai tu mesmo, que somos nós. Então não adianta delegar para o outro, esperar que a transformação aconteça no momento ideal, que apareça uma fada, né, com a varinha de condão, e que vai falar, a partir de agora, vamos transformar a abóbora numa carruagem. A gente tem busca disso, né? A transformação está dentro de nós. E, claro, não dá para... Tem contextos, né? Tem textos e contextos e tem situações. Mas exemplos como o seu e de tantos jovens que vieram aqui, que transformaram o território num território fértil, né? Um território fadado a não funcionar, a não dar certo, a todas as negativas, e um território e desabrochou, um território que brotou, virou um território fértil para se contemplar do mundo ao redor. Outra fala que me impactou bastante é a questão de quebrar ciclos.
E nós podemos fazer isso. Ninguém, né? Mesmo que não tenham quebrado os ciclos por nós, como a gente pode quebrar ciclos, o contexto dos entrelaços, que se conecta muito com raízes, as raízes entrelaçadas e todo um pensamento. O que acontece no invisível, né? Como tudo está interligado. Os problemas, que são problemas, é o problema raiz, que é importantíssimo a gente localizar. E eu finalizo com a sua frase maravilhosa: acredite na luz, mesmo que você não veja, porque sempre tem uma luz, né? Sempre tem uma luz iluminando. Então, que alegria com você, estou iluminada. A luz que você falou no fim do túnel, eu estou vendo agora. Aqui, ó. Ah, que bom. Tem alguma palavra que você queira trazer, alguma mensagem, assim, para a gente concluir o nosso programa? Nossa, eu acho que eu vou falar também do pouco do programa, assim, eu acho que gentileza e generosidade são sementes. E quando a gente se propõe a plantar isso, a gente pode criar mundos na nossa cabeça, na nossa imaginação, usar o que a gente tem de poder para criar com gentileza e generosidade, né? Como a gente pode criar redes, como a gente pode criar suporte, como a gente pode quebrar nossos próprios ciclos se não forem quebrados por outras pessoas. Eu acho que acreditar na gentileza, na generosidade também. E obrigado, Marina, por ter me trago aqui hoje, né, nessa entrevista, por ter trabalhado esse tema tão importante, por inspirar outras pessoas. Eu acho que também me inspiro muito no programa, me inspiro muito no lema, e eu acho que isso é muito interessante para a gente nesse dia. Ei, que alegria, Cauê! Então, muito bem, gentileza, generosidade são sementes, a gente acredita nisso, a gente sempre fala nisso, né? Como a gente pode transformar territórios plantando gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, honestidade, respeito e cidadania. Muito sucesso para você na sua jornada. Né? Queremos você de volta, acompanhar a sua trajetória e sabendo já que você já é um inspirador da educação para gentileza e generosidade. Então, em nome do Observatório e da Educação para Gentileza e Generosidade, nosso agradecimento e esperamos te ver em breve. Muito obrigada. Eu até agradeço. Uma próxima. Obrigado, Marina. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.